Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mesa final do CPH, segunda etapa. Comigo aqui, Nelo Rodolfo Neto, Nelinho, que está jogando essa mesa final. E o fato inédito em todo esse tempo de transmissão. Quem está jogando está comentando. Nelinho, fala aí, como é que foi? Você começou como com esse negócio de pôquer? Eu comecei quando eu era bem novo, meu pai começou a jogar comigo, ele jogava em casa com os amigos dele, ele ensinou pra mim, para as minhas primas, pra minha irmã, e a gente jogava em casa, brincando, e eu fiquei um bom tempo depois disso sem jogar. E aí em 2016, depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a frequentar algumas casas de pôquer, alguns outros torneios, e comecei a gostar, até eu ganhar meu primeiro torneio, que foi em 2016 mesmo, que foi um 200k lá em Campinas, e aí quando você ganha um desses, você pega gosto, né? Você fala assim, pô, legal esse negócio de ganhar dinheiro. Lá no antigo Mandala? Na Lions. Na Lions? A extinta Lions, que durou pouco mais de 2, 3 meses. Depois que você ganhou, os caras fecharam lá. Falaram, Fecharam. Se o Nelinho ganhou aqui, falou, pô, não tem esse futuro moleque esse ganhando, negócio. vamos fechar que não vai dar certo, Lá não. em Campinas, um abraço lá pro Cubs e com o Rob Gol, que o H2 de Campinas, H2 bombando, Campinas, hein? maravilhoso, um dos melhores clubes que eu já fui, um espaço muito agradável e eu gosto muito de lá, eu que moro lá perto, vou bastante. O H2 de Campinas, clube modelo, hein? O H2 tem Curitiba, Campinas, São Paulo. Em agosto vamos ter uma surpresa de H2 fora de São Paulo e vamos ter até o final do ano o H2 em nova instalação, ali perto do lado, porque não dá mais, tem que crescer. O H2 é um clube que está sempre lotado ali, é um dos melhores de São Paulo, agora... E me diz uma coisa, você é formado, faz faculdade, que mais? Vamos fazer uma parte social. Agora eu estou cursando engenharia de produção na Unicamp e eu estou no 4º ano de engenharia. E como é que você consegue conciliar o pôquer, o time, os torneios live com a faculdade? Bom, durante a semana eu praticamente fico só em Limeira, então eu concilio o time e os torneios online em dias que eu não tenho aula e de preferência em dias que eu não tenho aula cedo no dia seguinte, porque alguns dias vai até tarde no online, então isso é a minha rotina mais online e quando tem temporadas como KSOP, CPH, BSOP, eu tiro alguns dias lá da semana da faculdade, venho para São Paulo para fazer esse... E quem quiser te acompanhar, faz como? Para me acompanhar, é só me seguir lá no Instagram, nelo.neto. Pode acompanhar lá que vai ficar por dentro de todas as torneios que eu jogo, todas as novidades, que eu posto tudo lá. E quem quiser me acompanhar, pega o Uber e vem comigo. Estamos aqui na tela agora, o Chip Count. Richard, 83 Big Blinds, Jordano, 39, Nelinho, 35. Repare que mesmo com Nutri-Hand está bem tranquilo de jogar e dá para pensar bem as mãos. E o Jordano Highlander, é impressionante. Vamos lá, quem que nós vamos ver agora, hein, Nelinho? É bem deep mesmo o CPH, né? A gente está no Nutri-Hand, eu sou o short e tenho 35 blinds. E o Richard continua com o jogo? E o Richard está sempre com o jogo, né? Ele está puxando todos os pods ali que vem com valor, tá puxando bastante. Os que vem sem valor tá conseguindo blefar e agora vem com Rei num three-handed que já é bom na mesa com 9, num three-handed é maravilhoso. E outra, ele pega você com Rei, né? Eu tenho um Rei ali também no three-handed que acaba sendo uma mão boa, mas eu erro completamente o flop. Fica bem difícil continuar nesse... Ainda bem que você errou completamente o flop, né? Ainda bem, se o flop vem um 8 no lugar desse 9, eu vou perder um pouco mais. Mais uma mão, agora é rápido, né? Pai, bola. E o Edu dando carta, mais uma vez, vamos falar. Olha lá quem tá no fundo lá. Israel. Qualquer erro que vocês veem na imagem, qualquer coisa ruim, foi culpa do Israel. Ele que fez a captação, tá? A gente só edita e põe no programa aqui. Qualquer problema de imagem é culpa do Israel. Jordano check. Nelinho com Ás 9. Tem Ás 9 aí, o Jordano 8-2. Ele dá check atrás com esse 8-2. E eu praticamente vou tentar jogar a mão pro valor de Ás High no showdown. E o Jordano talvez nem tente blefar, porque ele sabe que quando eu não aposto ali, eu tenho algumas mãos que vão continuar e a mão dele é muito ruim. E ele acerta o 8 no turno. Mas aí ele acerta o 8, né? E aí muda um pouco a história, porque agora ele tem uma aposta por valor para fazer ou no turn ou no river. E acho até melhor no turn essa aposta,
porque se ele fizer no river, ele só vai tomar call de ice high mesmo. E ele apostando no turn, ele vai proteger a mão dele contra os altos que ainda tem ali. Exatamente. É bem tranquilo de jogar essa mão, porque no three-hand fica mais fácil de analisar. Agora ele mostra 8 e 2 e fala, não acredito, ó. Dei check e bateu meu 8. Vamos lá para a próxima mão, o Edu dando cartas, Jordano, Richard e Nelinho na mão. Nelinho, agora também esse botão Big antes, tudo a mesma coisa, Tudo né? a mesma coisa, Tudo só vai mudar que quem tá no Big vai defender mais e quem tá no botão vai ser o agressor na maioria das mãos. O Small Blind vai ter um pouco menos de ação agora. E o Jordano continua com o callzinho dele em cima do Richard, todos os duelos de blind, hein? Tentando deixar os potes pequenos e o Richard blefar, né? Isso ele faz bem, Jordano, né? Controlar o pote. Agora ele decide blefar, num flop bem tranquilo. Mas acho que é meio valor, né? Porque rei e dama no flop desse daí, em three-hand, é uma baita mão, né? E o Richard dá check atrás, ele tem até alguns pares, mas que acertam ali, alguns 4, alguns 6, mas Pode tranquilo. ser ruim. Puxar um pote de 250 mil por 100 mil. Aí, pessoal, agora aproveita que como é o three-hand, tem mão atrás de mão, hein? Vamos ter que comentar rápido. Nelinha fazendo sua ginástica de fichas. Tem que malhar um pouco, né? Tô vendo, os teus dedos estão super fortes, eu vi ali que tá. Richard de Ace 8, suíte, o Jordano de Ace 5. Ó, essa mão vai ficar estranha, hein? O Jordano abre ali o Ace 5, o Richard com Ace 8 e eu com Ace 8 ali também. Tá bom, aí bate Ace no flop, pra acabar de esculhambar todo mundo. Eu tô fora da mão pelo visto. O Richard pegando tudo isso de ficha, eu não vou pra lugar nenhum. Se fosse uma situação que eu sou chip leader, eu poderia até pensar em alguma coisa ali diferente. Não tem que fazer, o Jordano abre, toma uma volta, você vai falar. Toma a volta do chip leader ainda, então não tem muito o que fazer. E continua 88 pro Richard, 39 pro Jordano e 30 pra você. O Richard tem mais ficha do que eu e o Jordano somados aí, nessa situação. Tem 120% de ficha perto de vocês. Bem confortável. E blind 50 a 100 antes de 50, porque o Big Blind antes é só de metade do Big Blind. E vamos lá, mais uma mão. As torres do Jordano. A muralha da China do Richard. E o Richard segue abrindo ali o botão, bem tranquilo, o Ace 3 agora. Ace 3 é justo. Jordano vai defender o Ace 4 dele. Rapaz, como tem Ace nesse baralho? Tem Ace. Acho que pegou um pouquinho de Ace ali que estava sobrando nas outras mesas. Botou tudo junto aí, porque... E 10 e 9, e a espada, que é o forte do Jordano, tá com o Forte Richard do Jordano agora. ali. Check, check. Bem tranquilo para os dois. O Jordano pode até optar por blefar esse Ice High dele, porque o Richard tem alguns ases melhores que o dele. E esse board acerta bastante o range do Big Blind. Mas ele opta por manter o pote pequeno e tentar levar pro showdown. Agora ele consegue ganhar até dos Ice High. Acertou o 4 no River. Nessa situação ele pode até optar por ir por um bet para tomar call de Ace Dama, mais Valete, que eu acho que o Richard não folda muitas vezes. E ele opta por ir pro bet e com certeza esse bet é pro valor. Ele sabe que tem a melhor mão quase sempre. E o Richard tende a dar call com Ice High. Até porque o Jordano tem alguns bluffs que não tem valor de showdown ali, por exemplo, um 6 high, um 8 high. E Olha o conservador, Richard, o conservador. Ele está sendo agressivo pré-flop, conservador do flop em diante. consegue largar uma ótima mão ali o Richard. Evitar perder fichas. Não tá tentando dar hero call aí essas horas. Com isso, o Jordano cresceu no stack perto do seu stack, né? Já tem 30% acima do seu stack. O Jordano sobe um pouco ali, e aí eu tô abrindo mais uma mão no botão. E o Jordano tem uma mão que ele pode ir para tribet. Ele opta por ir só de call. Ele gosta mesmo de jogar pós-flop, o Jordano, né?
Ele fala que gosta de ver flop, né? E tá bem nítido isso. Tá. Essa mão aí, o Richard vai junto, e a gente vai pra 3 num flop. E eu acerto o segundo par, o Giordano tem uma broca e o Richard tem o último par. Todo mundo acertou um pouquinho nessa situação. Todo mundo no jogo. E contra o range do small blind eu opto por dar check, para deixar o pote pequeno. Até porque o Giordano tem alguns ases suítes, do mesmo jeito que ele tem rei valete, ele tem alguns ases que ele vai dar call, que ele não quer jogar de tribet para nem abraçar nem foldar, né? Que Exato. acaba sendo ruim. Então ele dá check behind. E agora quando ele lidera, ele vai liderar muita coisa mesmo. Ele vai liderar a maioria das brocas dele, valete 10, que são 2 brocas, todos os flush draws em paus. E ele vai liderar todos os ases também pro protection. Eu vou dar call 100% com esse segundo par. Não posso dar check behind nesse flop para foldar no turn tão rápido. Então tem muitas cartas no river que eu vou ter um call tranquilo, mas o river não é nem um pouco tranquilo. É um 9 de paus. A maioria dos bluffs dele que eu falei que ele tinha, os valete 10, os flush draws em paus, ele agora completa a equidade da mão dele. Você acerta o seu segundo par e é ruim. É ruim. Eu acho que dentro das cartas ali que poderiam cair river, eu acho que o rei e o 9 são as piores cartas, principalmente os de paus. Porque eles completam toda a equidade do flush draw, quanto eles completam a equidade do straight draw que ele tem. O Giordano é um jogador muito bom, ele não barrelaria esse flop, esse turn, sem equidade nenhuma. Como ele não barrelaria sem equidade, contra 2, as mãos que ele barrela com equidade chegaram lá. Então a gente tem uma decisão que aparenta ser fácil, porque a gente tem 2 pares, mas a gente não está ganhando de nada que ele tem no range de valor dele. Então, você só vai estar ganhando praticamente de blefe aí. Eu ganho basicamente de rei valete e rei 10 nessa situação. E eu penso bastante nessa situação, tem até uma hora dá pra ver a minha cara de sofrimento ali para tomar a decisão. Mas eu uso o time bank, eu achei que eu tomaria a decisão um pouco mais rápido ali, mas eu realmente estou pensando para não errar essa decisão, porque é uma decisão que muda toda a história do torneio. Se eu erro esse call, eu vou para menos de 20 blinds. Eu fico com um stack bem reduzido. E é um bet interessante de pagar, porque é 730, né? E faz 730, é perto de 60% do pote, se eu não me engano. Então... E é 30 e poucos por cento do seu stack também. Então, exatamente. Quer dizer, é muita pressão. Dá cara de que quer call, né? É muita pressão no meu stack. E ele tem poucos bluffs que não realizarem a equidade dele. Mas eu acho que num two-handed, jogando contra um jogador tão bom quanto o Giordano, ele vai ter alguns bluffs que ele vai conseguir mandar segunda. Ele pode mandar segunda até com as mãos que acertaram 9, porque ele sabe que é a pior mão. Ele não gostou que você deu call. A cara dele é de pô, deu ruim. Ele sabe que eu nunca vou dar um call com uma mão pior que o rei valete, né? E o 9, tem gente que, na hora que vê o 9, acha que eu tenho eu melhorei a mão, mas na verdade... O 9 é muito ruim pra você, ainda mais que ele dá 730 fichas ali. Exato. Contra essa aposta dele, o meu 9 nunca vai ser bom. Todo mundo de limp, aí. E aí o Giordano tem uma estratégia bem interessante no botão de dar limp com Ás e 10 suited. É interessante você ver como ele mescla esse range de limp dele, porque nessa situação ele tem uma mão muito boa e ele não pretende jogar de limp fold, mas ele joga de limp para tentar fazer algum dos dois jogadores tomarem uma iniciativa e poder ir limp all-in com 30 blinds, que é muito bom com Ás de 10. O flopinho foi bom pro senhor, hein? Foi bom, mas ninguém acertou nada nesse flop, né? Agora a gente aposta no turn. Um sizing alto, porque tudo que me paga 100 mil paga 200. Com certeza. Então a gente faz um sizing um pouco mais alto para tentar deixar o jogador dar o primeiro call, porque dificilmente eu tomo 2 calls nesse board. Então extrai o máximo na primeira street e na segunda faz um sizing até parecido. Pode fazer um sizing 350 ali, que eu estou bem polarizado entre mãos em valor nenhum showdown e 2 pares ou mais. Puxa mais uma, Nelinho. Agora começamos a puxar algumas. Olha lá, o Richard feliz da vida, cheio de ficha.
Aí mais Essa uma mãozinha do mão. Giordano é boa também. O Giordano dificilmente dá call no small blind com esse dama 8, com esse 6 e 5, quer dizer. 5 dama 8 é o seu. Porque ele tem 26 blinds nesse momento, então não é uma situação que ele quer dar call. E o Richard opta por dar call com 9-3 de paus, bem tranquilo. Com 3 na mesa ainda. Ele vai dar call com bastante parte do hand dele. E aí a gente acerta bastante. Nós separamos algumas mãos que é só o Nelinho que ganha pra dar a impressão que ele joga pra caramba, puxa Tem que todas as pôr, mãos. né? Senão... É marketing, isso é marketing. E esse flop é bem parecido com aquele que eu comentei em um programa anterior, que é um board com carta dobrada e eu faço um sizing bem baixo para tentar induzir os adversários a blefarem. E nessa situação eu consigo fazer o Richard acreditar que ele pode blefar esse flop. Ele me dá um raise para 285 mil fichas, que acaba sendo muito bom para mim. E como eu sei que ou ele tem a dama ou ele não tem absolutamente nada, porque dificilmente ele daria o raise com o rei, eu vou simplesmente dar corda para o Richard e deixar ele apostar todas as streets. Até porque eu tenho mãos que não vão querer inflar tanto pote, como 10-10, que eu posso jogar da mesma forma, 8-8, e essas mãos eu vou querer jogar sempre de check, de bet, flop e tentar deixar o pote o menor possível. E Então, o Richard comprou a dama mesmo, né? exatamente, ele está tentando comprar a dama, ele não sabe que ela está na minha mão, né? Então, se ele soubesse, ele nunca faria isso, mas a gente não pode se orientar pelo resultado. Mas um ponto interessante nessa mão é que no flop ele ainda tem alguma equidade. Ele tem o backdoor straight, tem o backdoor flush, só que no turn a mão dele está drawing dead contra até o 6. Então eu gosto da segunda barrelada dele, eu acho que se ele barrela a primeira sem barrelar a segunda, ele tá desistindo muito fácil do bluff dele, mas no river ele tem que fazer um sizing bem polarizado ou simplesmente desistir da mão. O pot tem 1.900.000. Eu, no lugar dele, eu faria um pouco mais de 1 milhão. Faria 1.3, 1.4, para realmente colocar pressão no 10-10, no 9-9, no 8-8, que são as mãos que você quer pressionar. Ele nunca quer que eu fold uma dama, nem um rei. O rei ele até pode querer que eu fold, mas a dama ele sabe que eu nunca vou foldar. E se ele quiser que eu fold alguma mão boa, ele tem que fazer um sizing bem alto. Tem que fazer alto. Mais uma mão agora, ó. Richard pedindo sua aguinha. Vala 10 a mão que joga bem, principalmente no three-hand. E vai lá, call. Vai de call de novo. Todo mundo de limp, né? É o festival do limp. Esse negócio de todo mundo meter limpo também é meio que o cara já está meio cansado durante o período. Se vocês dão uma resfriada ali um pouquinho, depois volta na agressividade tudo de novo. Mas a estratégia do Giordano de dar limp no botão é exatamente para ele não dar raise e ter que foldar esse valete 10. Que é uma mão que ele vai estar ganhando várias vezes no flop. Ele vai realizar a equidade dele, ele vai acertar vários flops, ele pode blefar ela. E quando ele dá raise, ele pode tomar um all-in de algum dos jogadores. Então, ele opta pela linha que ele pode realizar a equidade dele mais fácil. E agora ele acerta o segundo par, mas tem o flush aberto e ele tem o valete de copas, né? Ele tem o valete de copas, ele acerta o segundo par e eu fico duas pontas com esse valete, né? E ele continua fazendo um size embaixo, ele faz 2 blinds e meio agora, mas eu não quero continuar nesse board com 3 cartas de copas. Eu sei que dificilmente eu estou ganhando do valete. Quer dizer, nesse board eu dificilmente estou ganhando depois que bate o valete. E ele pode estar com algumas mãos que tem pare, broca, pare e duas pontas. Então, a linha mais tranquila é entregar o pote para ele, ainda mais fora de posição. E aí você já estava bem de ficha de novo, estava com 6 milhões e meio praticamente. Giordano Shaw, você estava com o mesmo stack mais ou menos do Richard. Exatamente. E o Giordano com 3 milhões. Depois daquela mão do dama 8, eu empatei de novo. Lá. E agora fica interessante porque o Giordano fica bem short. E esse flop é bem interessante para os dois.
O Giordano vai ter a melhor mão muitas vezes, mas o Richard tem posição e tem um flush draw com uma over, né? Ele pode considerar até que o 3 é bom algumas vezes, mas no mínimo uma overcard ele tem. E o turn é um turn que os bluffs do Giordano não vão apostar mais, tirando os que tem boa equidade, como flush draws e brocas. E algumas mãos como 4-4 que precisam de protection ainda vão optar por controlar um pouco o pot. É duro que quando o Giordano joga esse 4-4, ele joga igual 10-10 também, né? Porque o jeito que ele joga é bem ali, vai controlando, vem. Sim. Você não tem muita... Exatamente. A leitura do Giordano é difícil. E ele também tem alguns ice-high que jogam exatamente desse jeito. Então, o range do Giordano é muito grande depois do flop. E eu gosto muito do bet do Richard no turn. Ele tem que betar para tirar algumas mãos do Giordano, como alguns ice high, alguns sei high, alguns dama 10 ele tira em 2 streets. Então acaba sendo muito bom. E aí o Giordano acaba perdendo o par de 4 dele pro board. E não tem nem o que ele pensar, river. Ele não tem como blefar. Ele não tem valor showdown, então... Melhor esquecer a mão. Melhor esquecer. Mas ele tem certeza que ele tá ganhando a mão até dobrar o 9. Até dobrar o 9 ele... Pela cara dele do fold, ele tinha certeza que estava ganhando a mão. E estava ganhando a mão. Tava ganhando, mas depois de bater o 9 no river, não tem o que fazer, né? Não. Giordano dá o raise. 10 e 8 off. 200. O Richard larga a mão. E uma bela mão pro seu da call, né? Bem tranquilo defender Rei Suited no Big Blind, mas em 3. Até o Say Off eu defenderia, os Rei Suited então ficou melhor ainda. E no flop, bate o seu 7 e mais nada. E o 10 do Giordano também. Ah, 10 não, pra você nada, só o 7. O Giordano bate o 10, quer dizer, deixa os dois engatados. Giordano bet. Mas é interessante ver como o Giordano com essa mão, que é uma mão pior do que o Valete 10, que ele não liga tanto de realizar equidade, ele usa ela para mesclar com um hand de raise dele. Você vê que ele dá o raise rapidinho também, depois que bate o flop. Também muda o time do jogo dele. Então você fala assim, Exato. pô, o que será que ele deu esse raise tão rápido? E depois ele dá bet flop, cai um ice, que é uma carta ruim para mim, mas ao mesmo tempo é uma carta que ele vai ter mais chance de blefar. Então o rei dama, o rei valete, algumas damas como dama 8, dama vala, ele vai ter uma oportunidade de blefar a river. Blefar turn para blefar de novo o river. Mas aí o river é, acho que um dos piores do baralho para mim. Ele tem todos os blefs dele chegam ruim lá. pra todo mundo. Assim. Então ele não vai betar mais por valor o 10. Mas se ele betasse, provavelmente eu foldaria esse rei 7. Que é bem difícil de dar call depois que bate duas cartas acima do 10. Vamos nós para uma... Ah, a torcida já aumentou ali. Tá ali o Bruno, meu sócio do Bullets, ele tá ali atrás de mim. E a torcida sem o aumentando. braço cruzado. Sem o braço cruzado com cafezinho. Nelo call. O Bruno que faz também bastante reta de CPH, tudo. Né? Fez reta agora do Masterminds, ficou em terceiro no Main Event. Boa. Cravou o Scoop recentemente, né? Isso eu lembro, Então- encontrei com ele depois, 2 dias depois disso daí. Nelo bet. Não, ele também tá numa fase boa. A galera da Bullets tá numa fase boa aí. Ele Eu, vai pra Anthony, Vegas também, né? ele vai comigo dia 29. Cortesia. A gente sai junto de São Paulo e vamos ficar lá. E o Anthony não vai porque o Anthony é de menor pro jogo. Incrivelmente Imagina, o Anthony tem com aquele tamanho todo que ele tem, é de menor pro jogo. Não pode ir. Só o ano que vem. só ano que vem. E Mas na Europa ele parece pode jogar, que né? parece que ele já vai agora para Vegas, né? Completando 21, ele já vai para lá. Vai ficar um bom tempo. O GL máxima pro Anthony. Ótimo jogador. Merece. E aí a gente tá vendo uma confusãozinha, né? O Olha Giordano opta por dar limp com o rei 8 dele. Eu tenho o valete 10. Eu não quero entrar no pote contra o Richard. Com ele dando raise Ninguém nesse quer jogar size. corrida no... Não, e eu vou falar aqui, o Anthony de morar em Vegas é bom, porque aí nós já temos onde ficar, né?
Com certeza. Olha lá, Nelo 60, Richard 71, Jordano mais uma vez lá embaixo. Quando ele vai lá pra baixo é o perigo. Aí você fica com perigo. Olha, Ele um ruim amigo mesmo tem meu- 27 Big Blind, olha como é boa essa jogabilidade. É, meus amigos tudo de braço cruzado ali atrás no vídeo, aí é Não tem complicado. como, né? Bom, ficamos por aqui. Semana que vem, amanhã temos mais. E vamos fazer mais um dia com o Nelinho e mostrar mais um tri-hand da mesa final do CPH. Um abraço, ficamos por aí. Com certeza. Um abraço, muito obrigado mais uma vez por estar aqui.